turma, boa noite. Mais uma lição. Estão prontos? Vamos mergulhar, vamos viajar pelos lugares da Bíblia. Como diz a nossa revista nova, Viagens pelos Lugares da Bíblia. E a nossa lição é a lição número 3, Abrindo Poços no Deserto. A nossa leitura ela fica em Gênesis, capítulo, deixa eu pegar, 26, do 12 ao 28. Mas antes de a gente falar sobre essa lição maravilhosa, vamos orar? Senhor, te agradecemos, nós te pedimos que o Senhor abençoe as nossas vidas, nos prepara para esta lição que possamos aprender da tua palavra. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, o que fala esta lição? Isaac, o filho de Abraão, ele pegou a sua esposa Rebeca, os seus 2 filhos, os seus rebanhos, os seus empregados, e saíram de onde eles moravam, porque ali ele já não conseguia mais plantar, ele já não conseguia mais alimentar os seus animais. Era um local seco onde ele vivia, vamos dizer assim. E ele foi para Gerá. Deixa eu mostrar aqui no mapa para vocês. Gerá era a cidade dos filisteus. Aqui tá pequenininho, não sei se vai dar para ver. Chegando em Gerá, veja o que Deus disse para Isaac. Eu vou ler aqui o versículo que se encontra em Gênesis, capítulo 26, o 3, que diz assim, ó. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que eu fiz a Abraão, seu pai. Vocês acham que Isaac ficou muito tempo em Gerá, na cidade dos filisteus, juntamente com sua esposa, os seus filhos, né, os seus rebanhos, os seus empregados? O interessante é que Gerá também não era um local muito bom para plantar, para plantação. Ou seja, se não era muito bom para plantação, como é que ele iria viver? Como é que ele ia alimentar seus animais? Mas vejam, gente, depois de que Deus disse isso, esse versículo que eu acabei de falar para vocês, né, são palavras de Deus para Isaac. Isaac passou a plantar, colocou sementes, e o interessante é que onde ele plantava, de fato, nascia, crescia, porque foi aquilo que Deus prometeu, foram as promessas de Deus. O interessante, gente, é que Isaac resolveu plantar as sementes, vejam só o que diz. Deus, de fato, ele cumpriu e abençoou Isaac. Tudo que ele semeou cresceu. Eu estou dizendo que está na Bíblia. De forma que ele colheu mais do que ele esperava. Detalhe, ele colheu 100 vezes mais do que semeava. Veja que interessante. Porém, crianças, e ali ele começou, ele estava vivendo bem, né, com sua família. E daí, os filisteus, vendo que Isaac estava prosperando, começou a ficar com inveja dele. O que seria inveja? Você sabe o que é inveja? Pensa um pouquinho. Inveja nada mais é do que você desejar e você querer aquilo que a outra pessoa tem. E isso Deus não se agrada. Não é verdade? Isso é pecado. E os filisteus, vendo que Isaac estava prosperando, Isaac estava conseguindo alimentar seu gado, ele começou a ter mais animais, né? Claro, precisou contratar mais empregados, né? Chamar mais pessoas para trabalhar junto com ele, porque começou a crescer, né? Os gados dele. E aquilo os filisteus passaram a ter um olho grande. Olho grande no sentido de ter inveja, de desejar aquilo que Isaac tinha. Vamos ver? Vamos entender? Então, eles queriam aprontar com Isaac. Eles estavam com inveja, né? Isaac estava prosperando, né? Estava, na verdade, ficando rico, né? Em outras palavras, era isso realmente, porque os rebanhos começaram a multiplicar, tudo que ele plantava, ele colhia 100 vezes mais daquilo que ele plantava. E os filisteus, sabe o que eles fizeram? Os poços abertos, porque o poço, você sabe que hoje a gente não precisa, né?
A gente mora na cidade, nós temos água, graças a Deus, encanada. Antigamente as pessoas não tinham isso, então elas precisavam cavar poços para dali tirar a água, para alimentar os animais, para alimentar, para fazer comida, para tomar banho, enfim. Então, com inveja de Isaac, o que foi que os filisteus eles fizeram? Eles passaram a colocar terra nos poços que Abraão, na época ainda, que morava naquele local, abriu. Eles passaram a colocar, olha isso aqui, amores, deixa a tia Vivi mostrar aqui, ó. Eles passaram a colocar terra, ou seja, Isaac já não tinha mais água boa para beber, para alimentar também seus animais, para alimentar sua família, né, para dali fazer realmente comida, enfim. Então, Isaac já não tinha mais uma água boa para aquilo. Veja só. Então, crianças, como eu falei para vocês, né? Os filisteus com inveja, eles passaram a colocar terra naquilo ali. Isaac olhou assim e fez, e agora? Eu não tenho mais água, não tenho mais como alimentar o meu rebanho, eu não tenho como alimentar a minha família. Vocês acham que ele foi brigar com os filisteus? De jeito nenhum. Sabe o que Isaac fez? Isaac pegou sua família, pegou seus empregados e foi para um lugar mais distante, chamado Vale do Gerá. Vale do Gerá. E lá, o que aconteceu? A mesma coisa. Isaac começou a cavar os poços, né, para que ali ele tirasse uma água boa para alimentar seu gado, para que o gado continuasse crescendo, né, e os empregados e sua família. E ele cavava e os filisteus iam lá e colocava terra. Até nessa figura aqui, ó, que eu falei para vocês. Aqui, ó, cavava, colocava terra, tá vendo? Tá vendo? Tudo isso eles faziam de propósito. Até que chegou um dia que eles foram brigar com Isaac. Olha, deixa eu botar a figura inteira. Olha, essa água é nossa, esse poço é nosso, você tá nas nossas terras. E na verdade não era assim, né, crianças? Vocês acham que Isaac brigou com os filisteus? O que vocês acham? O que vocês acham? Qual foi o comportamento de Isaac? Olha que ele sai de Gerá, né? Porque os filisteus começaram a colocar terra nos poços. Ele foi juntamente com sua família para o Vale do Gerá, né? E ali ele continua sendo perseguido pelos filisteus. Os filisteus foram lá brigar com ele, crianças, dizendo que aquela água era dele, que o poço era deles. E Isaac simplesmente não brigou, né? Isaac não batia de frente com os filisteus, né? Então, vou deixar aqui essa figura para vocês observarem exatamente como era, tá? Acho que fica até melhor de vocês entenderem, tá? Então, crianças, Isaac e seus empregados, eles não estavam querendo briga. Abriram outros poços, não é verdade? De fato, isso é um bom comportamento de Isaac. Então, olha só, eles saem de uma situação de briga dos filisteus. Aqui tia Vivi tentou pintar da melhor forma, tá? Aqui, ó. Foi lá e cavou novos poços, vocês estão vendo? Então, ele cavou novos poços, não é verdade? E aqueles homens implicaram com ele. E saía e cavava outros poços. Até que chegou um dia, crianças, que eles já não mais colocavam terra nos poços que Isaac e seus empregados cavavam. Não faziam mais isso. Resposta de fato da oração de Isaac, não é verdade? Ninguém veio e tomou os poços, né? Mesmo assim, gente, Isaac, ele achou melhor ir embora para um outro local chamado Berseba. Deixa eu mostrar aqui para vocês no mapa. Deixa eu ver se dá para ver. Berseba. Mesmo assim, ele juntou seus empregados, ele juntou os seus gados e foi, né? Por mais que os filisteus pararam de colocar terra, né, nos poços dele, certo? Cavavam e ali ficou.
Ele resolveu, para não criar nenhuma confusão, por mais que ele não batesse de frente com os filisteus, ele pegou sua família, pegou seus empregados e pegou seus gados e foi para Berseba. Ficava um pouco distante de Gerá, gente. Mas como ele conhecia bem Berseba, ele foi ali e resolveu morar lá. Na mesma noite em que ele partiu para aquela cidade, ele disse o seguinte para Isaac. Gênesis 26, 24. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei. Ele, com certeza, criança, ficou muito feliz em saber que não estava sozinho e que Deus continuaria abençoando ele e toda a sua família. Quando Deus terminou de falar, né? Quando Deus determinou aquilo para Isaac, simplesmente, meus amores, ele construiu um altar e adorou ao Senhor, porque ele sabia que de fato Deus estava com ele. Naquele lugar, seus servos armaram suas tendas e ali eles ficaram e abriram poços. E Deus abençoou mais ainda a vida deles. Um certo dia, o rei de Gerá, Abimeleque, um amigo e um outro comandante, foram falar com Isaac. Olha ele aqui, ó. Estão vendo? Foram até Berseba falar com Isaac. Isaac olhou para ele, que se encontra em Gênesis, capítulo 26. Estou lendo aqui o que diz a palavra de Deus. 27 e 28, que diz assim, ó. Por que vieste a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Aqueles homens responderam. Vimos claramente que o Senhor é contigo, Isaac. Gente, eles perceberam, Isaac não precisou brigar, Isaac não precisou bater de frente, Isaac não precisou fazer nada. Eles entenderam que Deus, de fato, estava com Isaac, com a família e com os empregados, enfim. Isaac prosperou, mesmo diante de tantos problemas, de tanta perseguição pelos filisteus. Isso foi em Gerá, isso foi no Vale do Gerá. Ele, o rei, juntamente com seu comandante, ainda foi lá em Berseba falar com Isaac. E mesmo assim, Isaac estava na paz de Cristo. Ele não brigou, ele não bateu de frente. Simplesmente Isaac ficou super feliz, né, com o que o rei falou. Eu vou ler novamente Gênesis capítulo 26, 27 e 28. Por que vieste a mim? Isso foi Isaac falando com ele. Por que vieste a mim, falando para o rei? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio. Eles responderam para Isaac. Vimos claramente que o Senhor é contigo, Isaac. Então você não precisou brigar com a gente, você não precisou bater de frente. Sabe o que Isaac fez, gente? Serviu um banquete naquele dia para o rei, para o seu comandante, porque ele sabia exatamente que Deus, aquilo era a resposta de Deus para a vida dele, aquilo era a resposta de Deus para a vida da família dele, não é verdade? Ele não precisou, por mais que os filisteus tiveram inveja dele, ele não precisou bater de frente com os filisteus, ele não precisou mostrar sua força para os filisteus, não precisou brigar, não falou exatamente nada. Ele só saía de um local para o outro e Deus abençoava para onde ele ia. Resposta de fato, meus amores, de oração. Quando Deus quer, as coisas acontecem. Nós não precisamos ter inveja de ninguém. Nós não precisamos, deixa eu só colocar aqui. Peraí. Nós não precisamos ter inveja daquilo que o amiguinho tem e a gente não tem. Não, a gente não precisa. Deus é maravilhoso, Deus faz as coisas perfeitas, né? E depois, quando o rei falou isso para Isaac, ele ofereceu um banquete para ele, para justamente fazer as pazes, para dizer, olha, eu tenho um Deus na minha vida, eu não preciso brigar com você, né? Eu só quero viver aqui com minha família, eu quero ficar com meus empregados aqui, eu quero semear, eu quero plantar, eu quero fazer as coisas. E eu sei que Deus vai me abençoar, porque foi isso que Deus disse. Prestem atenção. Tem um versículo que se encontra em 1 Tessalonicenses 5, do 13 ao 15, que eu quero ler para vocês. De fato, nós precisamos aprender com o exemplo de Isaac.
Então, vejam o que diz. E vivam em paz uns com os outros. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Muitas vezes, meus amores, para a gente falar de Deus, para a gente testemunhar do Evangelho, a gente muitas vezes não precisa todas as vezes abrir a Bíblia, pregar, falar. O nosso comportamento, a nossa vida, ela já fala por si só. Então, Isaac, o bom comportamento de Isaac mostrou exatamente quem ele era. E foi isso que eles notaram, né? Eles notaram que Deus estava com ele. Isaac precisou abrir a boca para dizer, mas a vida de Isaac, o comportamento, a forma que Isaac tratou, já dizia tudo. Então, de fato, nós precisamos aprender essa lição com Isaac. Nós, primeiro, não precisamos ter inveja daquilo que a gente não tem, nem de ninguém. Nós não precisamos brigar com ninguém. Nós precisamos estar em paz com as pessoas. Nós precisamos realmente saber que Deus está com a gente e a gente não precisa temer, a gente não precisa brigar, a gente não precisa xingar, a gente não precisa fazer nada disso, porque não é isso que Deus quer. Deus ensina que a gente tem que viver em paz uns com os outros. Que possamos, de fato, meus amores, aprender com Isaac. Deus abençoe a vida de vocês. Espero que vocês tenham gostado da lição, tá bom? Façam atividade, mas antes, eu lembrei que na primeira lição, a tia Mari, ela fez o diário da viagem, correto? E hoje eu tô cheia de figuras aqui. Cadê? Essa aqui. Ela fez o diário da viagem de vocês, certo? Vocês estão vendo? Ok. Eu quero que vocês peguem esse diário. Coloquem assim, ó. Igual a tia Vivi colocou aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você. Ver se dá pra ver. Lição número 3. Aí você vai colocar aqui, foram os lugares que a gente aprendeu hoje. Gerá. O que aconteceu em Gerá? Isaac enriqueceu e foi expulso pelo rei. No vale do Gerá, Isaac e seus empregados cavaram poços e os inimigos tomaram. E em Beceba, os inimigos fizeram as pazes com Isaac. Então, façam isso, façam a lição, que é essa aqui. Tá super fácil, tá bom? Leiam um texto com a família de vocês, pra gente aprender um pouco juntamente com a história de Isaac, tá bom? Espero que vocês tenham uma semana abençoada. Se cuidem. Fiquem com Deus. E não esqueçam, não podemos pagar o mal com o mal. Nós temos Deus em nossas vidas. Meus amores, a tia Vivi ama vocês. Tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus. Tchau, tchau. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo, eu
sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh,